Capítulo 4. Quão necessário é um diretor para entrar e progredir na devoção? Quando o jovem Tobias foi mandado a Raj por seu pai, disse: Não sei o caminho. Vai, pois, replicou o pai, e procura um homem que te guie. O mesmo te digo eu, Filoteia. Queres seguir com segurança pelo caminho da devoção? Busca algum homem de virtude que te guie e que te encaminhe. É esta a advertência das advertências. Por mais que vos esforceis, diz o piedoso Ávila, nunca encontrareis tão seguramente a vontade de Deus como metendo pelo caminho desta humilde obediência, tão encomendada e praticada por todos os antigos devotos. A bem-aventurada Teresa de Jesus, vendo que Dona Catarina de Cardona fazia rigorosas penitências, teve grandes desejos de nisso a imitar, contra o parecer do seu confessor que a proibira, e a quem era tentada a não obedecer neste ponto. E Deus disse-lhe: Minha filha, tu tens um caminho bom e seguro, queres a penitência que ela faz, mas eu tenho em maior conta e apreço a tua obediência. E por isso ela amava tanto esta virtude, além da obediência, que por obrigação tinha para com as suas superiores, fez voto de professar singular obediência a um homem de afinada virtude, obrigando-se a seguir a sua direção e guia, e com isso foi em extremo consolada, como foram e são, antes e depois dela, muitas almas boas que, para melhor se sujeitarem a Deus, subordinam a sua vontade à dos seus servos. O de Santa Catarina de Sena louva e encarece sobremaneira nos seus diálogos. A devota princesa Santa Isabel sujeitou-se com acurada obediência ao mestre Conrado. E eis um dos avisos que São Luís deu a seu filho antes de morrer. Confessa-te frequentemente, escolhe um confessor idóneo, que seja discreto e prudente e que te possa ensinar com segurança a fazer as coisas que te sejam necessárias. O amigo fiel, diz a Santa Escritura, é uma proteção forte. Aquele que o encontrou um tesouro. O amigo fiel é um medicamento de vida e de imortalidade. Os que temem a Deus encontram-no. Nestas palavras divinas, como vês, dizem respeito sobretudo à imortalidade, para a qual principalmente precisamos ter esse amigo fiel e que com os seus avisos e conselhos guie e governe as nossas ações, e assim nos livre das ciladas e dos enganos do inimigo maligno. Ele será, para nós, como um tesouro de sabedoria nas aflições, tristezas e quedas. Servir-nos-á de remédio que avaliará e consolará os nossos corações, as nossas enfermidades espirituais. Livrar-nos-á do mal e fará com que o nosso bem seja mais cabal e completo. E ainda que nos sobrevenha alguma enfermidade, impedirá que seja de morte, porque dela nos levantará e livrará. Mas quem achará esse amigo? O sábio responde: aqueles que temem a Deus, isto é, os humildes que desejam de facto o seu progresso espiritual. E porque tanto te importa e interessa, Filoteia, fazer com um bom guia essa santa jornada da devoção, pede a Deus, com muito encarecimento, que te dê um que seja segundo o seu coração, e não duvides, dar-te-á um guia bom e fiel, e ainda que para isso haja de mandar um anjo do céu, como fez com o jovem Tobias. Ora, esse guia deve ser sempre para ti um anjo, quer dizer, quando o encontrares, não o consideres como um simples homem, nem confies nele, ou no seu saber humano, mas tão somente em Deus, o qual te favorecerá e falará por meio desse homem, pondo no seu coração e na sua boca tudo o que seja condizente à tua felicidade. E por isso deves escutá-lo como um anjo, que desce do céu para o céu te levar. Trata com ele, com o coração nas mãos, com toda a tua franqueza e fidelidade, manifestando-lhe claramente o bem e o mal, sem fingimento nem dissimulação. E então ele te examinará a teu bem, em que ficarás mais firme e corroborada, e o teu mal será corrigido e remediado. Serás por ele aliviada e confortada nas aflições, moderada e orientada nas consolações. Deposita nele uma extrema e desvelada confiança, entremeada da sagrada reverência, de sorte que nem a reverência prejudique e esfrie a confiança, nem a confiança entrave a reverência. Confia nele com o respeito de uma filha para com um pai. Respeita-o com a confiança de um filho em sua mãe. Em suma,
Esta amizade deve ser forte e suave, toda santa, toda sagrada, toda divina e toda espiritual. E para isto, escolhei um entre 1000, diz o mestre Ávila, e eu te digo que há de ser um entre 10.000, porque se encontrarem bem menos do que pensamos que sejam hábeis para este ofício. É preciso que o diretor seja cheio de caridade, de ciência e de prudência. Se lhe falta um destes 3 dotes, já se corre perigo. Mas eu torno a dizer-te bem claro: pede-o a Deus e, tendo conseguido, dá graças à sua divina majestade. Conserva-te calma e firme e não procures outros, e prossegue no teu caminho com simplicidade, humildade e confiança, porque terás felicíssima jornada. Capítulo 5. É preciso começar pela depuração da alma. Apareceram as flores na nossa terra, diz o esposo sagrado. Chegou o tempo de podar e cortar. Quais as flores dos nossos corações, ó Filoteia, senão os bons desejos? Ora, logo que estes aparecem, é preciso lançar mão da foice para cortar em nossa consciência todas as obras mortas e supérfluas. A donzela estrangeira, que houvesse de desposar-se com o israelita, havia de tirar o traje de cativa, aparar as unhas e cortar os cabelos. E a alma que aspira à honra de ser esposa do Filho de Deus deve despojar-se do homem velho e revestir-se de novo, deixando o pecado. E depois há de aparar e cortar toda a sorte de impedimentos que desviam do amor de Deus. O princípio da nossa saúde está em sermos depurados dos temperamentos nocivos. São Paulo foi por completo purificado no momento e com depuração perfeita. E bem assim Santa Catarina de Gênova, Santa Maria Madalena, Santa Pelágia e outras, mas esta espécie de purificação é em absoluto miraculosa e extraordinária na ordem da graça, como a ressurreição dos mortos o é na ordem natural, e por isso não devemos pretendê-la. A purificação e a cura ordinária, quer dos corpos, quer dos espíritos, não se faz senão pouco a pouco, progressivamente, de adiantamento a adiantamento, à força do trabalho e do tempo. Os anjos da escada de Jacó têm asas, mas não voam. Antes sobem e descem de degrau em degrau. A alma que sobe do pecado à devoção é comparada à alva do dia, que levante-se não expulsa as trevas num instante, mas pouco a pouco. Como diz o aforismo, é mais firme a cura que se faz devagar. As doenças da alma, como as doenças do corpo, vêm a cavalo e em corrida de postilhão, mas depois vão-se a pé e a passo vagaroso. Por isso é necessário, Filoteia, ser corajosa e paciente nesta empresa. Oh, como são dignas de lástima certas almas que, vendo-se sujeitas a muitas imperfeições, depois de se terem exercitado uma outra vez na devoção, começam a inquietar-se, a perturbar-se e a desanimar, deixando que o seu coração quase ceda à tentação de abandonar tudo, voltar para trás. Mas, por outro lado, não haverá também um sério perigo para que as almas que por uma tentação contrária se capacitam de que ficam limpas das suas imperfeições logo no primeiro dia da sua purificação, considerando-se perfeitas antes de o serem ou colocando-se a voar sem asas? Ó Filoteia, como estão em grande perigo de recair por se terem tão depressa escapado das mãos do médico. Ah, não vos levanteis antes de chegar a luz da manhã, diz o profeta, levantei-vos depois de haverdes estado assentados. Assim o praticava mesmo o Santo Rei, que tendo já sido lavado e purificado, ainda pedia a Deus que o lavasse e limpasse mais. O exercício da purificação da alma não se pode nem deve acabar senão com a nossa vida. Não nos perturbemos, pois, com as nossas imperfeições, porque a nossa perfeição consiste em combatê-las. E não poderemos combatê-las sem as ver, nem vencê-las sem pelejar por elas. A nossa vitória não consiste em não as sentir, consiste sim em não as consentir. Mas não é consentir nelas o ser por elas incomodado. É absolutamente necessário que, para o exercício da nossa humildade, sejamos alguma vez feridos nesta batalha espiritual, mas nunca ficamos vencidos senão quando perdemos a vida ou a coragem. Ora, as imperfeições e pecados veniais não são capazes de nos tirar a vida da alma, que só perde pelo pecado mortal.
Basta, pois, que não façamos perder a coragem. Livrai-me, Senhor, dizia David, da cobardia e do desalento. É uma grande vantagem para nós, nesta guerra, o saber que sairemos sempre vencedores, contando que queiramos combater. Capítulo 6. Da primeira purificação, que é a dos pecados mortais. A primeira purificação que é preciso fazer é a do pecado. O meio de a fazer é o santo sacramento da penitência. Arranja o confessor mais digno que possas. Lança mão de alguns livrinhos que foram feitos para ajudar as consciências a confessarem-se bem, como Granada, Bruno, Arias, Hogar. Lê-os bem, anota, ponto por ponto, em que pecaste desde que tens uso da razão até à data presente. Se desconfias da tua memória, vai escrevendo o que tiveres notado. E tendo assim preparado juntamente os temperamentos viciosos da tua consciência, detesta-os e joga-os fora por meio da mais viva contrição e dor que o teu coração for capaz, considerando estas 4 coisas: que pelo pecado perdeste a graça de Deus, desististe do teu quinhão no paraíso, aceitaste as penas eternas do inferno e renunciaste ao amor eterno de Deus. Bem vês, Filoteia, que falo de uma confissão geral de toda a vida, a qual, com singeleza confesso, nem sempre é absolutamente necessária, mas também julgo que te dará e te será de extrema vantagem nestes princípios, e é por isso que te aconselho com singular encarecimento. Sucede a cada passo que as confissões ordinárias de que vivem uma vida comum e vulgar estão contaminadas de grandes defeitos, porque muitas vezes não se faz a preparação ou se faz mal ou não há contrição precisa. E até acontece frequentemente que alguns vão se confessar com uma vontade tácita de voltar ao pecado, por não quererem evitar a ocasião nele e empregar os meios precisos para emendar a vida. E, em todos os casos, é de necessidade a confissão geral para tranquilizar a alma. Mas, além disso, a confissão geral chama-nos ao conhecimento de nós mesmos, provoca em nós uma salutar confusão da nossa vida passada, faz-nos admirar a misericórdia de Deus que nos esperou com tanta paciência, sossega o nosso coração, reanima o nosso espírito, desperta em nós bons propósitos, proporciona ao nosso Pai espiritual ansejo de nos dar os avisos mais convenientes à nossa condição e abre-nos o coração para declararmos com maior confiança nas confissões seguintes, falando de uma renovação geral do nosso coração e de uma conversão universal da nossa alma a Deus por meio da vida devota. Parece-me, Filoteia, que tenho razão para te aconselhar esta confissão geral. Capítulo 7. Da segunda purificação, que é a do afeto ao pecado. Todos os israelitas saíram de facto da terra do Egito, mas nem todos saíram com o afeto. E era por isso que no deserto muitos deles tinham saudades das cebolas e das iguarias do Egito. Também há penitentes que de facto saem do pecado e contudo não deixam de ter afeto com ele. Quer dizer, propõem nunca mais pecar, mas é com uma certa má vontade que se privam e abstêm das desgraças e dos deleites do pecado. O seu coração renuncia ao pecado, afasta-se dele, mas não deixa por isso de se voltar muitas vezes para ele, como a mulher de Ló se voltou para Sodoma. Abstêm-se do pecado, como os doentes fazem com os melões que não comem, porque o médico os ameaça com a morte se comerem deles. Mas inquietam-se com esta abstenção, falam dela, perguntam se sempre podem comê-los e querem ao menos cheirá-los, e consideram afortunados os que podem comê-los. E da mesma sorte, estes penitentes fracos e preguiçosos abstêm-se por algum tempo do pecado, mas é com custo. Eles bem quereriam poder pecar sem condenar-se, falam do pecado com prazer interior e gosto e têm por felizes os que os cometem. Um homem resolvido a vingar-se mudará de vontade na confissão, mas logo depois vamos encontrá-lo entre os seus amigos deleitando-se em falar da sua queixa, dizendo que se não fora por temor de Deus fazia isto e aquilo e que a lei de Deus neste artigo de perdoar é difícil, que provera a Deus que fosse permitido vingar-se.
Há quem não vê que este pobre homem, embora esteja fora do pecado, está ainda todo enredado no afeto a ele, e que, estando efetivamente fora do Egito, ainda está nele com o desejo dos alhos e cebolas, que lá costumava comer, como faz a mulher que, tendo detestado os seus amores ilícitos, contudo se compraz em ser procurada e receber galanteios. Estas pessoas são um grande perigo. Ó Filoteia, visto que queres participar na vida devota, precisas não só de deixar o pecado, mas a todo o tempo purificar e limpar o teu coração de todos os afetos que dependem do pecado, porque, além do perigo que haveria de recair nele, estes miseráveis afetos enfraqueceriam perpetuamente o teu espírito e a tal extremo o oprimiriam que ele não poderia fazer as obras boas e pronta, diligente e frequentemente, no que sem dúvida consiste a verdadeira e a essência da devoção. As almas que, saídas do pecado, ainda têm estas afeições, quebrantemente, no seu modo de ver, parecem-se com aquelas moças que, estando anémicas e que não são doentes, mas todas as suas ações são de doença. Comem sem gosto, dormem sem descanso, riem sem alegria e mais se arrastam do que andam. Da mesma sorte, estas almas fazem o bem com fraquezas espirituais tão singulares e notáveis que tiram toda a graça dos bons exercícios, que são poucos em número e pequeno no efeito.